E aqui estamos para contar mais um pouco da história do período vitoriano. Hoje mostraremos a vida dos bordéis dessa época. Você verá como as moças viviam e como funcionava a dinâmica de uma casa como essa. O texto do vídeo foi baseado no artigo científico Notas sobre a História da Prostituição Vitoriana, da historiadora Judith Walkowitz. Antes de apreciar nosso conteúdo, deixe um like para ajudar na divulgação do canal e se inscreva. Garantimos que nosso trabalho apresenta qualidade em todos os vídeos. Assim como em qualquer parte do mundo, os bordéis faziam parte da vida cotidiana de pessoas de todas as classes, etnias e gêneros da Inglaterra vitoriana. A prostituição foi uma grande preocupação social no século XIX. E, na verdade, ninguém sabe ao certo, mas é possível que o número de cortesãs na Londres vitoriana chegou a 80 mil. É geralmente aceito que a maioria das cortesãs entravam nessa vida por necessidade econômica. Isso foi causado pelo crescimento da população e o crescimento industrial, que levou a uma avalanche de desemprego e pobreza intensa. As mulheres de classe baixa precisavam ter uma maneira de complementar sua renda. Os homens, solteiros e casados, tinham dinheiro para gastar. Muitas mulheres não tinham como sobreviver e recebiam, normalmente, um preço médio de $2 por serviços sexuais. Como eram as mulheres que se submetiam a esse trabalho? Bem, uma cortesã vitoriana teria entre 18 e 22 anos, mas grande parte começava muito mais cedo, aos 12 anos. As moças intactas eram muito valorizadas, pois sabia-se que a probabilidade de ter uma infecção sexualmente transmissível era bem menor. A maioria era de famílias pobres e quase a metade dessas moças era órfã. A maioria teve ou ainda tinha empregos de baixa remuneração e muitas delas eram mães solteiras. Algumas cortesãs apresentavam vida dupla, trabalhando em uma fábrica por pouco dinheiro durante o dia e trabalhando nas ruas à noite, complementando a renda para sobreviver. De dia, usavam roupas discretas e cabelos presos, sem qualquer maquiagem. À noite, realçavam suas curvas, mostravam os ombros, soltavam os cabelos, usavam muito rouge para ficarem coradas e batom para ter os lábios atraentes. Assim como acontece hoje, haviam as prostitutas pertencentes às classes mais pobres da sociedade que atendiam os clientes dos bordéis e eram obrigadas a aceitar quaisquer clientes que lhes fossem designados. Ao mesmo tempo, outras cortesãs que eram mais independentes encontravam os clientes nas ruas, atendiam-nos em suas próprias casas e podiam também rejeitar quem não quisessem. Por fim, no topo dessa hierarquia, havia as garotas de programa que atendiam as classes mais abastadas, inclusive membros do parlamento e nobres. Não diferente de hoje, muitos ricaços e políticos mantinham uma dessas moças com exclusividade, enquanto viviam suas vidas comuns com suas esposas e filhos. Os jovens membros das Forças Armadas formavam o maior número de homens a frequentar os bordéis. Mas por volta de 1860, a disseminação de doenças íntimas levou ao governo exigir que as cortesãs apresentassem atestados médicos para oferecerem os serviços. As moças tinham que mostrar o atestado de saúde à madame responsável pela casa, ou perderiam o emprego. O cliente sempre poderia ver o atestado se quisesse. Os testes custavam de 3 a 5 dólares. As moças que trabalhavam nos bordéis
precisavam dividir 50% dos seus ganhos com a casa. Assim, tinham um quarto com roupas de cama limpas, uma bacia com água e recortes de tecidos para a higiene. Além disso, tinham a proteção da casa, o que era muito importante na época. Em um bordel de renome, uma moça poderia levar até $5 por serviço, o que era considerado ótimo pagamento na época. Um valor assim poderia garantir as 2 refeições diárias, mesmo tendo que fornecer a metade disso para casa. A idade média dos clientes desses bordéis era de 30 a 40 anos, e a maioria deles era casado. A presença de um homem casado em um bordel não era nenhuma surpresa, pois esse era um hábito bem aceito pela sociedade e, aparentemente, pelas suas esposas. A pobreza era tão marcante na era vitoriana que muitas dessas cortesãs eram mulheres casadas. Sim, pessoal, nessa época era comum as esposas de vendedores ambulantes oferecerem seus serviços sexuais para ajudar seus maridos a sustentar a família. Em muitos casos, o marido agia como um cafetão, usando a esposa como propriedade, oferecendo a mesma contra a vontade. Mas em outros casos, a decisão de prostituir era da própria mulher, muitas vezes com o consentimento do marido. Os homens ricos da alta sociedade vitoriana podiam receber os chamados guias esportivos, que nada mais era do que uma espécie de book rosa, com pinturas ou fotos de moças que ofereciam os serviços. Esses livros detalhavam a idade das prostitutas, descrições físicas, tipo de personalidade e seu custo. Dessa forma, um homem poderia decidir, com antecedência, entre as várias mulheres de quem poderia comprar os serviços. Talvez não seja surpresa para você, mas o trabalho de cortesã oferecia a melhor remuneração para uma mulher que qualquer outro. Por isso, a prostituição tomou uma proporção absurda ao longo do século XIX. As mulheres viam nesse negócio a oportunidade de ter menos horas de trabalho e ganhar altos salários em dinheiro sem depender de um marido para sustentá-la. Aliás, aquelas moças que eram excepcionalmente bonitas poderiam ganhar o suficiente para alcançar a independência financeira total. Se uma mulher de classe baixa podia comprar roupas bonitas e as coisas melhores da vida, provavelmente significava que ela era uma cortesã e que atraía ainda mais clientes. Se você achou esse vídeo interessante, deixe seu like e se inscreva no canal. Se tem uma opinião ou uma ideia para outro vídeo, deixe registrado nos comentários. Até a próxima, pessoal!